Shalom, já já vamos começar, hein? Aguenta um pouquinho aí. Logo, logo vamos começar. Shalom. Vamos lá, daqui a pouco o apóstolo Ricardo tá chegando. Shalom, shalom, tudo bem, meu querido? Shalom. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô, muito bom. Maravilha. Show de bola. Vai convidar o apóstolo. Aí, tá chegando. Para quem tá online, já aproveita, vai compartilhando essa live. E logo, daqui a alguns segundinhos, nós já vamos começar, hein? Compartilhando os grupos. Isso aí. Apóstolo Ricardo. Aê, foi. Fala aí, ser. Levi Castelo! Aê, vamos lá, hein? Agora vamos Olha aí, com ó, tudo. o apóstolo mais bonito do Brasil aí, ó. Aí, Do mundo, Você, do mundo. você atrai a unção que você honra. Eita, ô, mano. glória. Então é bonito 1000 vezes. Então vamos lá. Deixa eu convidar os grupos aqui. Isso. Vão mandando, vão curtindo. O pessoal que tá online aí já vai compartilhando, deixando sua curtida. Que logo, logo nós vamos começar com tudo, hein? Que hoje promete. Preguiçosa, eles ficam esperando o link lá. Ah, normal, Rapaz, né? eu tenho a live Café com AP e nós temos aqui o Ricardo, é o Jantar com o Ricardo. Aí, Olha, ó, tô comendo uma mãozinha com granola aqui. Eita, aí, delícia. maravilha. Café com jantar é muito bom. Café com jantar? Live café com jantar. Aí, Vê se eu boto um fone aqui. Peraí. Bom, show de bola. parte, tá convidado nos grupos aqui. Então vamos lá. Começar Partiu. oficialmente. Então vamos lá. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos a mais um livecast. Aqui quem vos fala é o Levi Castelo, junto com o apóstolo Ricardo Ribeiro e também com o apóstolo Rafael Augusto, direto da Suíça, hein? Vamos lá que hoje tem muitos contos, né, muitas histórias, experiências sobrenaturais, que é um tema muito forte aqui na live, né, na livecast, que o pessoal sempre pede muito sobre batalha espiritual, sobre dúvidas, né? Então hoje é o dia, na verdade a noite, para tirar todas essas dúvidas aí, hein? Então já vai convidando, já vai deixando o like, todo mundo que tá chegando aí, ó, sejam bem-vindos, tá? Lembrando que no finalzinho, tá? Faltando uns 10, 15 minutinhos para acabar a live, eu me concentro nos comentários para a gente poder responder todas as perguntas. Então, seria interessante você deixar para o final, mas se quiser, durante a live, fazer as perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá começar. Tá preparado, apóstolo Ricardo Ribeiro? Eu já nasci preparado. Então, tá Aí, preparado, apóstolo Rafael Augusto? Nasci pronto. Eita, Aê, glória! Então, vamos lá. Rafael, vamos lá. Apóstolo Rafael Augusto, o que você sente no coração aí para compartilhar com a gente nessa live? O que você pode trazer da parte de Deus para a gente essa noite? Pode ficar à vontade. Eu creio que esse tema de experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais, ele é fundamental porque ele mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que está no meu coração é mostrar um pouco do que eu já provei da realidade de Deus, que tem uma base bíblica somada à experiência real, né? E o meu desejo é que todos possam provar disso. Está disponível, não é um privilégio meu ou do Ricardo, seu, mas é algo que está disponível. Né? Cabe a cada um desejar conhecer e buscar isso, porque se eu recebi, todo mundo pode também buscar e receber. Verdade. De acordo com a distribuição do Espírito, tudo aquilo que Deus pode e quer fazer através do seu poder. Né? Amém. Perfeito.
E, apóstolo, Rafael, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né? Que às vezes o apóstolo Ricardo até fala, são muitas, né? Uhum. Mas qual é a experiência sobrenatural que mais te marcou na sua vida? Que você pode compartilhar hoje com a gente? Assim, eu tenho várias experiências que marcaram muito, muito a minha vida. Sim, A gente acaba hierarquizando, talvez, até de maneira equivocada, mas verdade. uma experiência que marcou muito a minha vida a nível pessoal, eu até compartilhei, o apóstolo Ricardo estava comigo na Espanha, e o apóstolo Jefferson Neto me deu a honra de pregar lá no encerramento do congresso, e eu contei a experiência de ter orado por um morto e ele ter ressuscitado. Olha, Essa experiência glória a me Deus. marcou muito, como eu disse lá no momento, não porque para Deus tem diferença de curar uma dor de cabeça ou ressuscitar um morto, mas para a gente tem. E É, o meu grande aprendizado nessa experiência, que eu posso contar aqui para vocês, foi que eu achei que o dia que Deus me usasse para isso, eu me tornaria um grande homem de Deus. E, na verdade, eu descobri que não existem grandes homens de Deus, existem homens falhos, limitados, dependentes e dispostos a serem usados por esse Deus que é grande, que é onipotente, olha aí. né? E essa experiência me marcou muito porque eu já estava aqui no final dos anos 90 na Suíça Sim, e eu tinha sido solicitado por uma família para orar pelo seu bebê que tinha nascido morto. E eu orei junto com mais duas missionárias na época durante 6 horas por um bebê que não ressuscitou. E isso foi muito frustrante, porque tudo bem, a gente sabe que a Deus cabe o sim, o não, o espera, né? sim, Mas ninguém se dispõe a algo e quer ouvir um silêncio de Deus ou um não de Deus, né? verdade. E aquilo foi muito confrontador, foi muito frustrante. Mas um mês e pouco depois, talvez, eu tenha tido a oportunidade de viver uma outra experiência no mesmo trajeto, onde eu vi um homem atropelado, e aí o carro que vinha atrás, eu desviei do corpo, o carro que vinha atrás de mim não conseguiu desviar, atropelou aquele Nossa, homem, que foi arrastado debaixo daquele carro. Jesus. E aquela cena muito chocante, decidimos parar, descemos do carro, eu e um grande amigo meu que mora aí na Ilha do Governador, aí no Rio, né? O Paulinho, um grande abraço para ele. E nós descemos e, resumidamente, fomos ver aquela situação e acabamos orando por aquele cadáver, né? E naquele momento eu não pensei na minha frustração de ter orado 6 horas por um bebê que não, sabe, que não Sim, ressuscitou. Eu simplesmente tive uma experiência com Deus, onde eu vi os demônios arrastando aquele homem para o mais profundo abismo. E Deus falou comigo, o texto bíblico, claramente, ele falou assim, os meus anjos se acampam ao redor dos que os temem e os livram. E eles são olha os aí. espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Olha a Deus. Naquele momento, nós éramos já em torno de 25 pessoas ao redor daquele cadáver coberto por um jornal, por um cobertor. E é interessante porque eu estava numa região onde falo alemão e eu não falo alemão. Aí eu comecei a orar um pouco em inglês, porque a minha preocupação era assim, eu tenho que orar uma língua que o defunto fala, né? Aí eu falei isso lá na Espanha, e o que o apóstolo Ricardo respondeu? Que língua que o defunto fala? Defuntei. Jesus. Tem que Né? ter uma Tem resposta, que ter né? uma Errado resposta. não tá, né? Errado não tá, né? Aí eu fiz uma breve oração em inglês, mas a coisa mais esquisita que tem é você orar no idioma que não é a tua língua natal, né? Aí eu orei um pouco em francês, que é a língua que a gente fala aqui, e depois eu falei, quer saber, o inferno vai ouvir em alto e bom som a minha oração. E eu repreendi o espírito de morte daquele homem, e nesse momento chegou um policial, eu achei que ele ia pedir informações, ele estava só controlando o trânsito, e eu ouvi um suspiro. Quando eu vi um suspiro, nessa fração de segundos, eu achei que era o meu amigo Paulinho, que estava muito mal com a situação. Mas quando eu me viro, era aquele homem que estava morto há mais de 25 minutos, coberto com um cobertor, desculpa os detalhes assim, Assim, mas ele tinha esvaído em sangue na autoestrada. E então ele se levanta
ele se deita, se assenta apoiado no antebraço, e no meio de 25 pessoas ele olha para mim e fala inglês comigo, né? Eu descobri, Ricardo, que o defunto fala inglês, entendeu? Nossa. Aí ele fala inglês comigo, no meio daquelas pessoas, ele olha para mim e fala comigo, help me, pray for me. Aí naquela hora eu falei pro Paulinho, meu amigo, eu falei, rapaz, só falo Tupi-Guarani agora aqui, né? E nós começamos uma conferência internacional no meio da autoestrada. Eu comecei a pregar em português para aquele homem, para aquelas pessoas que estavam ali, o meu amigo Paulinho traduzindo para o inglês, e uma mulher que a gente não sabe de onde ela saiu, que estava muito chocada com tudo aquilo, começou a traduzir para o alemão. E eu acho que o grande milagre junto disso, né, foi que a polícia não chegava para fazer controle, porque na Suíça assim, eles brotam da terra, né? Do nada, senhor. Do nada. E aí eles não vinham. Então a gente ficou ali mais de 2 horas. Foi quando eu me dei conta, eu falei, eu tenho que ir embora, porque senão, como é que eu vou dizer para a polícia que a gente orou e um morto ressuscitou e que aqueles jovens que atropelaram ele estavam com talvez algumas substâncias um pouco suspeitas, duvidosas, né? Então, aquele homem queria levantar e ir embora para casa, né? Nós entramos no carro e aí chegou o clímax de toda essa história. Quando eu entro no carro, que eu fecho a porta, Deus fala comigo assim, Rafael, para mim aquele bebê ressuscitou. Mas a primícia dos que eu quero usar você para a ressurreição de mortos tinha que ser minha. O bebê era a primícia. Tremendo. Você tinha que entregar. Meu Deus. Então, assim, para mim, de toda essa história de ver o sobrenatural, de ter visto demônios ali arrastando aquele homem para o abismo, os anjos intervindo, de ver uma oração respondida, de ver um milagre de ressurreição de um homem morto na autoestrada, Sim. O que me chamou muita atenção foi entender que Deus não me deixou muito tempo no silêncio. Ele me deu uma revelação que calou o meu coração e que eu pude conversar com aquela família. Eu não tinha outro bebê para trazer para aquela família, mas eles foram fortalecidos e são fortalecidos no Senhor até hoje. E nós tínhamos um entendimento daquela situação. Então isso me marcou profundamente. Para o meu aprendizado pessoal, para o meu crescimento espiritual. O que me chamou muita atenção, Levi, que eu e o apóstolo Rafael já conversamos aí, talvez há quase 2 anos, se eu bobear, trocando figurinha na internet. Ele me ensinou sobre o sexto ministério e eu ensinei para ele sobre a sexta linguagem do amor, né, que é o Reels que a gente manda. Essa é boa. Não, falando só, brincadeiras à parte, tem 2 maneiras de você demonstrar amor hoje, que eu descobri. Uma é cozinhando, né? Eu sou cozinheiro. Sim. Quando a gente cozinha para alguém é um momento muito bonito. Às vezes você acorda cedo, vai no mercado, escolhe, prepara, monta, até o momento que você vai falar assim, tá pronto, gente. Isso é muito a prova de amor, né? É um ato muito bonito. E essa coisa da gente trocar Reels, né, no Instagram é legal porque a gente faz isso porque lembra de alguém. Verdade. Né? Tanta gente que eu podia mandar, eu vou mandar para quem? Para o apóstolo Rafael, de vez em quando eu mando para o Levi, na linguagem de amor. Eu me seguro para não te mandar muito, viu, apóstolo? Não, eu já mando assim, de 5 que eu vi, 50 eu mando. Então você é igual, então. O apóstolo Rafael já está naquele nível que ele vai apertando. Ele não está nem vendo o que ele está mandando. Hoje eu quero, Ricardo, eu amo você, Ricardo. Vai. Esse eu não vi, mas o Ricardo vai ver. Aí eu tenho que me virar, meu irmão, para assistir tudo. Tem que me virar. Porque tem que assistir, é regra. Mas, então, tem que fazer temporada, né? A gente se conheceu pela internet, assim, fazendo uma live, né? Uma live, outra live, batendo bastante papo, nos tornamos amigos, né? E fomos para Espanha. Mês passado, nos encontramos na Espanha. E ficamos juntos, hospedados no mesmo hotel. A gente conversou muito, orou muito. E eu achei legal que a esposa do apóstolo Jefferson, ela falou assim, vocês se conhecem há muito tempo porque vocês se amam muito. Olha só. Parece que vocês se amam muito. Eu falei, não, a gente conhece pela internet, né? Mas o que eu aprendi
de mundo espiritual com o apóstolo Rafael. Porque o apóstolo Rafael, ele é uma pessoa muito mansa, ele é muito calmo. E se você não prestar atenção, você vai perder muitos códigos que ele fala. Porque ele é muito cheio de revelação e de experiência com o mundo espiritual. Tremendo. E ele, além de tudo, é comedido, o que eu não sou. Eu tenho. O Lula fez aquele negócio, eu já solta fogo na galera. Sabia que ia falar do Lula. Não pode perder. Nada, meu irmão. O Lula, ele conseguiu atrair a maior maldição da história desse Brasil. Infelizmente. A maior. Ele chamou Israel de Hitler. Nada vai acontecer agora para fechar isso. Não tem precedentes. Mas, enfim. Já o apóstolo Rafael, com essa informação, ele pensa, ele ora, ele solta apenas para as pessoas certas. E eu fui um privilegiado, né, de ser essa pessoa certa ali, de ouvir muito das revelações de Deus e das experiências que o apóstolo Rafael teve, tanto no Brasil, muitas experiências no Brasil, Sim, né, muitas experiências no Brasil, e agora, assim, na Suíça, o que ele tem vivido lá. Então, essa foi a intenção que nós tivemos, apóstolo, de te trazer para nesse curto espaço de tempo, isso. e deixar fluir aquilo que você sentir de Deus, de vai falando aí, sem regra. Sim. Sem regra nenhuma. Uma coisa muito importante, gente, é que assim, eu comecei respondendo a tua pergunta, né, sobre o que Deus pôs no coração. E eu tenho que começar falando o seguinte: primeiro, eu fui muito amado pelos meus pais, mas eu não fui um filho desejado, porque minha história é quase uma história bíblica. Assim, meu pai tinha 63 anos, minha mãe 42 quando eu nasci. É quase Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Né? E depois do susto veio uma alegria da criança em casa e tal. Mas quando eu tinha 2 anos e meio, eu tive uma parada cardíaca dentro de casa, convulsões, e fui levado às pressas para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Vale a pena dizer o seguinte: meu pai procurava conhecer Deus nas religiões afro-brasileiras, tá? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, no Espiritismo de Allan Kardec, e minha mãe era uma católica não praticante. Nossa. E Deus decidiu se revelar para eles através de uma enfermidade, porque quando eu chego no hospital, eles constatam o quê? Meningite, encefalite e um tumor no cérebro. Então, quer dizer, minha mãe se muda ali em julho de 76 para o HFA, o Hospital das Forças Armadas, e entra em pânico. Só que Deus leva um evangelista da Igreja Batista que ouve a voz do Espírito Santo dizendo: ore por essa criança que eu vou curá-lo. Então, não tem como não começar a falar de experiência sobrenatural e não citar isso. Por quê? Porque quando esse médico foi orar, os olhos espirituais da minha mãe foram abertos e ela viu Jesus sorrindo para ele, sorrindo para ela e sorrindo para mim. E ele fez isso 3 vezes. Nossa. Quando acabou a oração, eu que estava com as sequelas da meningite, não caminhava mais, eu estava de pé no meu berço pedindo para caminhar. E aí, glória a Deus, naquela época do telefone do Batman, né? Minha mãe pede para o hospital ligar para casa e dizer para meu pai: traz os sapatos. Meu pai não teve coragem de perguntar por quê, ele achou que eu tinha morrido. Então ele simplesmente pega os meus sapatos, pega um táxi, vai para o hospital, chega lá na recepção. Apóstolo, você falou sua idade? Eu não peguei. Tinha 2 anos. 2 anos. Tá, obrigado. E aí, meu pai manda entregar os sapatos na recepção ali, manda entregar no quarto. E de repente, para surpresa dele, eu atravesso a porta correndo para abraçá-lo. Nossa. Né? Então, a minha mãe se converte ali. Meu pai leva 1 ano para se converter, porque o coronel era dureza. Né? Então, assim, a minha vida foi marcada por isso. Cresci em cultos, em reuniões de oração, em congressos, onde as minhas tias diziam: a tua mãe, Deus fala com ela. Se ela tiver um congresso com 5.000 pessoas, se Deus não usar um profeta para falar com ela, em primeiro lugar e em segundo. Né? Olha. E muitas dessas profecias eram ao meu respeito, a respeito do ministério, do chamado. E então, assim, eu com 11 anos de idade, um dia eu me lembro que eu fui brincar na casa de um colega, no outro bairro, na outra quadra. E minha mãe falou assim: meu filho, quando você estiver voltando, ora para Deus pôr um anjo do teu lado. Né? E oração, gente, eu creio que tem um fator celestial que é a oração de mãe, a palavra de mãe. Verdade, concordo. Quando eu estou no meio do caminho, eu lembrei: opa, minha mãe falou para eu orar. Aí eu falei
eu fiz aquela oração de criança, de 11 anos. Falei, Jesus, põe um anjo do meu lado. É isso. Eu senti ele colando. Olha. Quando eu senti ele colando no ombro, na perna, e me acompanhando até em casa, eu falei, opa, esse negócio Glória é a real. Deus. Então, assim, eu me vi em muitos momentos da minha infância com questões sobrenaturais. Eu me lembro da minha primeira visão na igreja. Eu estava correndo. Meu pai se tornou o segundo tesoureiro da igreja. Eu amava porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Então eu corria na igreja, eu brincava de pique-esconde dentro do batistério, né? E quando começava o mover, eu queria ver aquele negócio, né? Aham. E eu me lembro que eu estava final de culto correndo e tinham duas tias minhas, uma tia de outro estado que estava nos visitando, e eu tive uma visão e eu corri para dentro da igreja para chamar minha mãe para ter a visão comigo, porque eu estava vendo tão claramente que eu queria que ela visse. E ela, Legal. mãe. E ela, o que é, menino? Né? E eu falei, vem aqui, vem aqui. Aí ela finalmente falou, tá, o que você quer me mostrar? E eu falei assim, olha lá a tia mostrando para outra. E eu comecei a descrever. Eu falei, ela está mostrando uma. E minha mãe falou, o que você está vendo? Porque ela não estava vendo, só eu que estava vendo. Aí eu falei, mãe, olha só, ela tem uma bandeja de prata na mão, toda trabalhada em alto relevo com rosas, e uma rosa vermelha dentro, e a rosa está murchando e desapareceu. E aí, de repente, eu parei de ter a visão e fiquei ali impactado. Minha mãe falou, calma, Deus está te mostrando algo. Deus estava me mostrando ali, com 11, 12 anos de idade, o meu tio, o esposo de uma delas, que ia falecer. Poucos dias depois, Deus recolheu. Nossa. E naquela mesma época eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu cresci numa igreja que com 12 anos, até os 12 anos você não podia ser batizado nas águas, né? Mas eu com 11 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo num acampamento de jovens que eu fui de penetra, só porque meu cunhado era líder dos jovens, né? E simplesmente ele falou, olha, eu estou vendo aqui Deus mandando fogo, quem quiser receber, vem aqui para frente. Eu fui para frente, antes do joelho chegar no chão, as línguas já estavam na boca. Né? Então eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí cheguei para o meu pastor e falei, pastor, se Jesus me batizou com o Espírito Santo, por que o senhor não quer me batizar nas águas? Né? É verdade. Eu acho que meu pastor não sabia o que fazer comigo. Essa é a verdade. Então, assim, essas coisas vieram me marcando. Né? E assim, quando eu fiz 15 anos, Deus levou a minha mãe. A minha mãe, que me viu ser curado, morre com câncer. Olha que situação. E assim, o ponto interessante é que minha mãe, na sala de cirurgia, orou para uma mulher que tinha câncer nos 2 seios, e a mulher foi curada e foi embora para casa, cancelaram a cirurgia. E minha mãe continuou, tirou um seio, depois deu metástase e partiu. Né? E eu me recordo que minha mãe faleceu numa segunda-feira. No domingo eu estava num acampamento de adolescentes da igreja. E Deus usou uma missionária. Eu era do fundão, tá, gente? Eu sou calmo, tranquilo, mas eu sou aquele que fazia bagunça quietinho, entendeu? Olha aí. E aí eu estava lá no fundão e ela falou assim, vem aqui, Rafael, ajoelha aqui. Aí eu já tinha, com 15 anos, eu já tinha uns cabelinhos brancos. Aí eu ajoelhei e ela falou assim, Deus está me dizendo que a tua maturidade está expressa no teu cabelo. Você vai amadurecer rápido. E ela falou assim, eu estou vendo uma mala do seu lado, você vai acordar numa cidade e dormir em outra, porque Deus vai te levar em muitos lugares. Olha aí. E aquilo me marcou junto daquele contexto, daquele momento difícil de vida. E alguns anos depois eu tomei uma decisão minha, pessoal mesmo, de me firmar realmente e viver o que Deus tinha para mim, né? E quando eu olho para trás, hoje eu tenho 50 anos, quando eu olho para trás eu vejo em quantos lugares Deus me levou. E tenho certeza que em alguns lugares eu acho que Ele só me levou para cumprir a palavra, porque eu não fiz nada nesses lugares. Sabe? Eu acho que Ele dizia assim, não, eu só te trouxe aqui para você acordar e dormir em outra cidade, porque a minha palavra está valendo. Vou botar no meu cheque aqui do mapinha. Exatamente. Fazer cumprir. Exatamente. Nossa, que bem. Então, assim,
o Ministério dos Anjos se tornou algo muito presente, libertação, expulsão de demônios, né? E nesse meu jeito, igual o apóstolo Ricardo falou, né? Assim, às vezes eu estou pregando, as pessoas pensam assim, não está acontecendo nada, né? Igual lá na Espanha, né? Eu Sim. vim vindo, mas daqui a pouco, bum, Daqui a pouco vem a onda. veio a onda. É o jeito de Mas você Deus estava comigo, né? falando aí, apóstolo, Levi, posso entrar um pouquinho na tua frente aqui? Tá, pode ir, pode ir. Fica à vontade. É de vocês hoje. O Levi é o chefe aqui Não, da e Livecast. vocês me interrompem, eu tenho conversa para mais de metro aqui. O Levi é o nosso chefe aqui, que faz o trabalho muito bem mesmo. Um presente de Deus para esse ministério. Amém. E vai virar pastor, não vai demorar, viu? Olha Vai virar aí, amém. Eu recebo. O Jesus. Levi também tem um testemunho de mãe, viu? Porque a mãe dele falou para ele assim, Levi, eu fiquei arrepiado agora, mano. Fiquei emocionado. A mãe dele falou assim, Levi, assiste o vídeo desse homem aqui, desse apóstolo barbudo aqui. Aí ele assistiu outro. Pô, mãe, legal, tal. E passou um tempo, a mãe dele foi morar no céu. Foi. E deixou esse legado dessa amizade que a gente tem aqui. Isso foi mesmo. Minha mãe mandava vídeo do apóstolo Ricardo, né? Aí eu na correria, né, do dia a dia, trabalho e etc. Eu olhava, né? Olhava rapidinho, falei, nossa, poxa, mãe, interessante, legal, né? Depois eu termino de assistir. Passou, né? E não assistia mais, né? E ia embora. Aí, alguns meses depois, minha mãe veio a falecer. E aí minha tia depois falou, você já viu o vídeo do apóstolo Ricardo Ribeiro? Até esqueci de falar da minha tia também, viu, apóstolo? Legal. Aí eu falei assim, Tia. eu falei, não, minha mãe já mandou alguma coisa a respeito desse apóstolo, deixa eu pesquisar. Fui lá, rolando. Eu vi que ela tinha mandado uns 10 vídeos do apóstolo. Eu falei, meu pai amado. E foi aí que eu comecei a maratonar. Aí virou Legal, sério. né? Comecei a assistir as lives de batalha espiritual, aquela que o apóstolo fala sobre a oração em línguas, que acordava todo dia orando 2 horas por dia em línguas, que se quisesse acontecer alguma coisa, tem que orar durante 6 meses, 2 horas por dia. Tem que 6 passar vezes pelo no maratão. mínimo. Tem que passar pelo Exatamente. maratão. Foi aonde eu comecei a orar e etc. Foi onde eu tive um sonho com o apóstolo Ricardo, que nisso, só assisti a live deles, né? Eu sonhei que minha mãe, ele vinha, ele falava de prosperidade, e minha mãe ficava escutando ele falar. E minha mãe, agora entendi. Aí eu falava, mãe, você tá vendo? Me deixa ser discípulo dele. Eu preciso ser discípulo dele. Aí minha mãe olhava assim pra mim e só fazia assim, tá bom. Nisso, eu me via sendo, tudo branco, eu descia, tipo, numas águas, né, tipo num batistério, vamos dizer assim, numa praça, onde eu tava tudo de branco, cabelo comprido, longo, preto, e tinha uma mulher que começava a me limpar com uma esponja, mas saía muita sujeira. Aí eu ouvi a voz do apóstolo Ricardo falando. Eu lembro quando foi comigo, também saía tudo. Eu me lembro exatamente, foi dessa forma. Eu fui limpo desse jeito. Aí nisso eu saía totalmente limpo, né, dessas águas. E aí eu falei pro apóstolo, assistindo um dia live dele, né? Falei, apóstolo, tive um sonho contigo. Eu falei, vou jogar a bola pra ele, né? Vou fazer a minha parte. Se Deus falou comigo, tem que falar com ele. Foi onde eu contei todo o sonho pra ele, né? O que significava. E a gente criou esse elo, né, apóstolo? Onde Deus uniu até hoje. Logo. Pode Não, falar. Pode falar. Uma coisa interessante que eu percebo nisso é que, assim, primeiro, esse Ministério de Sonhos é algo muito poderoso, né? E está intimamente conectado com o Ministério dos Anjos e com algo que não sou eu que chamo, eu já vivia isso e eu estava procurando o termo e achei num livro esse termo, que é pastoreio sobrenatural. Em outras palavras, muitos lugares onde eu vou pregar, eu pergunto assim, alguém aqui já sonhou comigo? Várias pessoas levantam as mãos. Olha só. E diz, eu sonhei que eu estava vivendo uma situação e de repente você apareceu para mim num sonho. E é interessante porque eu acho que 99,9% das vezes era o meu anjo, o anjo do Senhor que me acompanha, que foi lá. Porque eu estava de boa, dormindo em casa. Uma outra vez, e muito interessante, ligado a finanças, tá? Olha aí. 2 vezes, realmente eu vivi a experiência de arrebatamento, de ir até a pessoa, e aí eu tive consciência disso. E a pessoa me ligou, assim que acabou a experiência, ela me ligou e falou assim, acabei de te ver aqui.
Nossa, E é tremendo. engraçado porque, assim, sempre é um assunto delicado você falar de finanças, né? E eu me lembro que essa pessoa, Deus levantou por um tempo como mantenedora da minha vida. Que Era uma benção. senhora americana que morava em Israel e que me conheceu na Suíça. E quando Olha. eu saí de um momento difícil da minha vida e regressei para a vida ministerial, eu falei, Deus, eu quero um sinal do Senhor, né? E esse sinal precisa ser o seguinte, eu quero porta aberta para pegar e eu preciso do recurso, porque eu estou abrindo mão dos Verdade. meus trabalhos de novo, tudo, né? E o que acontece? Essa pessoa me procurou, me achou, né? Nós estamos falando de 2003, então não tinha internet como hoje. Era muito mais difícil. Muito, muito. E ela todo mês começou a mandar uma oferta significativa que me permitiu tomar as ações que eu tinha proposto no meu coração. E esse mês específico, ela já tinha mandado a oferta e eu estava numa situação que eu falei, Deus, eu preciso de um milagre financeiro. E simplesmente eu me movi no espírito. Eu dobrei o meu joelho e quando eu me vi, eu estava diante dela falando, deposita tantos dólares para mim. Olha aí. Cara, quando eu voltei dessa experiência, o meu telefone tocou, essa mulher me ligou. Eu não sei se eu estava na Suíça, em Israel. Ela me Nossa. ligou, ela falou assim: eu tive um sonho contigo e você falava algo. Você pode. O que você tem a dizer disso? Eu falei assim: o que eu tenho para te Olha dizer é que aí. eu estava aí e o que eu te pedi não é fácil de repetir, mas eu vou te dizer. Tal. E ela falou: é exatamente isso. Estou Fechou. depositando esse recurso na tua Olha aí conta que agora. benção. Esse negócio de viagem Nossa. astral, né? O mundo vai chamar de viagem astral, ou projeção astral, ou desdobramento astral, que é a pessoa ela sair do seu corpo em espírito e entrar em qualquer dimensão, seja terrena ou espiritual. Sim. Todos nós cristãos já passamos por isso pelo menos 2 ou 3 vezes na vida. Sonhamos que estávamos voando e no fundo voando não estávamos, né? Mas o satanista, quando faz uma viagem astral, ele tem que deitar e ele faz uma série de ritos, de invocações, para que o espírito maligno tire ele do corpo e leve ele para algum lugar. E ele fica ali em um local seguro, né? Exato. E o satanista consegue fazer isso tantas vezes quanto ele quiser. Por que eu estou falando isso? Nós temos o mesmo poder, mas com limitações. Porque, olha só, já pensou se o apóstolo Rafael falasse assim, quer saber, já que eu posso voar até alguém E pedir e pedir dinheiro. $1.000, meu irmão, eu vou Vou soprar isso todo na dia. cabeça do... Ó, eu vou dormir mais cedo hoje, porque eu vou pegar pelo menos 500 pessoas. Brincadeiras à parte, Deus nos dá os poderes segundo a nossa integridade, né? Verdade. Segundo a nossa integridade. Tem muita gente que pede um poder, Senhor, eu quero ter um poder como esse. Deus nunca vai dar. Ele vai virar um satanista gospel, um charlatão, né? Então, assim, para quem está assistindo a live aí, poxa, como é que eu faço para ter uma experiência dessa? Tinha que ter uma coisa, apóstolo, eu estava até pensando nisso aqui. Tinha que ter uma coisa na igreja. Escola profética de integridade. Um ano. Boa. Uau. Um ano de integridade. Perfeito. Depois do ano, a gente vai ser, eu libero o dom de voar. Deus dá. É, Deus dá. Mas a gente quer o dom primeiro, entendeu? A motivação é o que altera a maior parte das coisas, né? Porque se você for analisar, assim, o que a Bíblia diz exatamente como pecado, ela até traz uma lista. Ela diz algumas coisas, mas muitas outras ela não diz. E coisas que para nós às vezes são até óbvias, né? A gente fala, não, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso, mas a Bíblia não fala. E aí ela deixa onde? Ela deixa para a motivação, para o bom senso, né? E isso é fundamental. Por que Deus não libera determinadas manifestações para algumas pessoas? Exatamente por falta de integridade, por falta de raízes, né? Onde a pessoa vai se perder. E aí vai cair naquele caso, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, expulsamos Deus vai falar, não te conheço. Verdade. E curiosamente, para alguns outros, Deus dá. Não é isso? Exato. Curiosamente, para alguns outros, sem caráter, sem integridade, Deus dá. Talvez para nos mostrar o que vai acontecer lá no final.
Ou às vezes até para mostrar o seguinte, né? Tá vendo esse traste? Você de igual. Cara, você podia viver melhor do que isso porque você tem uma característica diferente, né? Verdade. Eu também fico pensando nisso, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho alguns debates com algumas pessoas, porque eu creio assim. Eu creio que a partir do momento, por exemplo, que eu sou curado por Deus, eu tenho autoridade para ministrar cura em outras pessoas, né? Bem, verdade. Por exemplo, é lógico, tem gente que simplesmente lê a Bíblia, toma posse e nunca precisou passar por uma enfermidade para curar outras pessoas em nome de Jesus. Mas, se eu ainda vivi a experiência que me capacita e me fortalece, melhor ainda, não é verdade? Verdade. Agora, o que eu vejo são muitos cristãos que não são como você falou, Ricardo, não são agressivos na oração no sentido de se dispor a investir tempo, seja em oração em língua, seja na busca de Deus, sabe? Porque eles acham que a coisa tem que ser espontânea e que as pessoas não podem provocar isso. Então, eu quero lembrar um pouco da nossa conversa lá na Espanha, que eu dizia o seguinte: eu não posso produzir uma grama da vida de Deus, do poder de Deus, do sobrenatural, mas eu posso provocar isso. Verdade. Entendeu? Então, quando eu me apresento, quando eu apresento fragilidades, necessidades, situações, e que eu falo, eu tô aqui, eu vou buscar isso, eu provoco o céu. E aí, Tremendo. Deus tem mais interesse. A Bíblia fala que quando a gente se achega a Deus, Deus se achega a nós. E eu posso dizer com certeza que Deus tem um interesse muito maior do que o nosso. Então, eu vou jogar no ar aqui, eu acho que a gente dá um passo em direção a Deus e Deus dá 1000 em nossa direção. Verdade, tremendo. Maravilhoso. Pessoal, só vou precisar interromper um pouquinho, porque a gente precisa o quê? Do like da galera aí, ó. Pra alavancar essa live, para alavancar mais, porque isso tá poderoso demais. Quem tá aqui desde o começo, o apóstolo Rafael Augusto compartilhou experiências sobrenaturais sobre a vida dele, tremenda. Para vocês entenderem que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse físico aqui. E a gente precisa começar a entender isso, né? Buscar mais a Deus, ter mais oração, entrega, mais jejum, mais busca e começar a se mover muito mais no sobrenatural do que no físico. Isso é muito importante. Então, para quem está online aí, aqui no cantinho ó, superior esquerdo, né, no caso da minha esquerda, tem, só clicar nessa setinha, vai ter o Instagram do Rafael Augusto e também o Instagram do Ministério Ricardo Ribeiro. Clica aí e segue todos eles. E também não esquece de seguir o Instagram aqui da Livecast, hein? Não pode esquecer. Ele tá bonito hoje aqui, ó, Levi. Tá bonito, tem muita gente seguindo sem você falar a Livecast. É mesmo? Aí, show de bola. Mais de 15, 20 pessoas já seguindo sem falar. Parabéns. Tremendo, aí, ó. Parabéns pra vocês aí, show de bola. Eu não tô recebendo notificação aqui, ó. Que show, que bênção, parabéns. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco a gente já tá quase encerrando, tá bom? É um pouquinho menos de 1 hora aí de livecast. E a gente já vai abrir os comentários, né? Pra gente, se alguém tiver dúvida, pergunta, sei que tem bastante gente que chegou agora, pode colocar, viu? Sobre experiências sobrenaturais, batalha espiritual, pode ficar à vontade para perguntar, que se um apóstolo responder, tem outro. Então, fica sossegado. Tem 2 aí hoje. Um segura, o outro bate. Vai com força aí, pode perguntar, fica à vontade. Que eu faço a pergunta, só vou intermediando aqui. Não, mas tremendo. Perfeito, ó. Beleza, deixa eu ver o que mais. Show de bola. E lembrando também, pessoal, que a livecast é toda segunda-feira, às 20 horas. Agora é com força total, não para mais, viu? E para isso a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Quem tiver alguma sugestão de tema, de live, pode mandar no nosso direct, pode pedir pra gente, que a gente vai se organizar para poder trazer essas informações verdadeiras da palavra de Deus. Esse é um ponto, acho que é importante a gente frisar aqui. Tudo que nós estamos compartilhando, falando, são experiências com Deus, são experiências autênticas, verdadeiras, não é para enrolar ninguém, não é para enganar, nada disso. São experiências verdadeiras que o próprio Deus, que o próprio Espírito Santo vai testificar a cada um de vocês aí. Isso eu tenho certeza. Bom? Amém? Apóstolo Ricardo, quer falar alguma coisa? É verdade. Lembrando também que vocês podem sugerir convidados para participar da livecast conosco. Verdade. Entre em contato com a gente, até mesmo pelo direct ou pelo WhatsApp. Se for alguém cheio de Deus, alguém com experiência para contar, será muito bem-vindo. Alguém comentou aí, ô Levi, estou com as minhas mãos queimando. Tem gente que está sentindo a glória de Deus se movimentando aí, ó.
É o Espírito Santo de Deus testificando, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque quando nós compartilhamos experiências sobrenaturais da parte de Deus, milagres acontecem. Algo, um mover espiritual tem que acontecer. E isso não é porque é eu que estou falando, o apóstolo Rafael, o apóstolo Ricardo, não. Isso é Deus que testifica. Então, assim, eu costumo dizer pode que falar. O testemunho manifesta a unção do testemunho. Amém. Então, é literal, é comum. Tenho certeza que acontece nas lives aqui de vocês Amém. dois. Como acontece na minha, a gente começa a ministrar, os testemunhos começam a vir, as pessoas dizem assim, ó, a presença de Deus invadiu minha casa. Tremendo. Eu estou tomado, meu corpo está tomado. Por quê? Porque é um Deus que não está limitado ao tempo e ao espaço. Verdade. Né? Isso é tremendo, é tremendo. Maravilhoso. Ó, vamos responder uma perguntinha? Vamos lá. Tem uma aqui, ó. Como jejuar da forma correta para alcançar algum objetivo das mãos de Deus? Ótimo. Essa Ó, o apóstolo Rafael já correu, agora apóstolo Ricardo. Eu vou responder porque o apóstolo Rafael ficou glorificado aí, não dá pra ver. Brincadeira. Não, gente, a culpa é do cão, mas não é do capeta, não. É que eu tenho uma cachorrinha aqui, ó, A gente que tem ela que tá honrar. assistindo a live, entendeu? Aí ela pediu pra ir ao toalete. A gente tem que honrar o apóstolo Rafael porque são 00:42 lá no sul. É por isso que eu quero finalizar, para Ele tá com descansar. carinho todo aí, entregando esse horário para nós. Verdade. Obrigado. Deus abençoe por isso. Mas Amém. como jejuar de maneira correta, de forma que eu alcance o objetivo que eu quero? Gente, esse é um assunto muito polêmico e controverso. Talvez o apóstolo Rafael possa até pensar diferente. Mas eu penso e aprendi assim, e creio assim, que essa pergunta ela já está errada. A gente não faz jejum para alcançar o objetivo. O jejum não é para isso. O jejum ele é uma capacitação espiritual, nada mais. É como você fazer uma academia, você fazer uma musculação. Você não faz a musculação para poder levantar um carro. Você faz a musculação para ficar cheio de músculo. Agora, eu estou cheio de músculo, eu consigo levantar o carro. Legal. Então, quando você jejua, você está ativando os seus poderes internos, né? Você jejua, você está quebrando a sua natureza carnal, você está trabalhando a sua emoção, você está aumentando a sua carga espiritual, sua relação com Deus. E pronto. Agora, onde você vai canalizar esse poder é consequência disso. Muitas vezes você vai conseguir canalizar por uma situação de um negócio que você está investindo, Verdade. no ministério de anjos, mas a sua mente precisa entender, eu não posso jejuar em troca de algo, eu estou jejuando para meu aperfeiçoamento. O que vem depois disso é consequência. Eu concordo plenamente, Ricardo, porque eu penso assim, ó, o jejum, em suma, ele é a abstinência de algo, de um alimento físico, em prol de algo espiritual para a nossa vida. Sim. Então a gente pode até começar um jejum até meio que equivocado com essas questões, em busca de trocar alguma coisa, mas no meio do caminho, Deus te pega, e aí você começa a alinhar a tua mente, teu coração e tua decisão. Nesse momento é a hora que você começa realmente a orar da maneira correta, a se render da maneira correta, para receber a transformação necessária. E aí a consequência vem, que é o que você acabou de falar, meu amigo. Você botou um objetivo ali junto e Deus fala, tá bom, eu vou te responder. E muitas vezes nem como eu tenho visto alguns testemunhos de pessoas que fazem mentoria comigo, que é o seguinte, eles dizem assim, cara, eu comecei entregando a Deus uma história, eu queria casar. Mas, gente, depois de um tempo a pessoa fala, não, peraí, meu problema não era falta de casamento. Meu problema era um problema com a figura de imagem paterna ou masculina. Então, quer dizer, a pessoa até começou achando que era um problema, mas no meio do caminho Deus foi alinhando, porque a pessoa tinha um coração sincero. Então, concordo contigo plenamente. Eu hoje mesmo, né? Hoje, quando eu comecei a fazer jejum, né? A gente sempre começa com algum propósito, né? Hoje eu faço o jejum porque eu quero estar mais perto de Deus. Porque o resto eu sei que é consequência. Eu sei que vem. Se eu preciso de um bom casamento, se eu preciso de uma esposa, se eu preciso de um bom emprego, se eu preciso de alguma coisa na área financeira. Isso é tudo consequência do meu relacionamento com Deus. Então, hoje é jejum para me aproximar de Deus. Até fala, Deus, vou começar a fazer um jejum que o Senhor está pedindo dessa forma assim, mas porque eu quero estar mais perto contigo. E o resto eu sei que chega.
No Não, meu... e quando eu estava conversando com o Ricardo lá na Espanha, no processo da nossa entrega para Deus, que está relacionado com o que o Ricardo falou no começo aqui, que é o sexto ministério, né, o ministério comum de todos os santos, o ministério sacerdotal, ele está muito baseado nessa entrega que a gente faz a vida toda. É isso. Só que nessa entrega, quando eu abro mão de algo para Deus e peço algo para Deus, né, no lugar, o primeiro a ser transformado sou eu. E aí eu começo realmente a olhar para o que eu estava pedindo e dizendo, poxa, estava pedindo errado. É, Por quê? Porque eu exatamente. estou sendo transformado. Legal. Então, esse se abrir para Deus, seja no jejum, seja numa oração, seja às vezes até numa oração em línguas, que o teu espírito está clamando e você ainda não tem entendimento, mas vai ter, vai ter. Verdade. Porque o Tremendo. desejo de Deus é se revelar. E aí ele começa a trazer entendimento para você, por quê? Porque ele quer o nosso crescimento espiritual à semelhança do filho dele. Né? Amém. Tremendo. Perfeito. Vamos para outra pergunta? Como ter os sentidos espirituais ativados? Uau. E aí, quem responde? Para o Fala, ímpar. Ricardo. Puxa, atiça Salmo aí, Ricardo. 115. Salmo 115. Se desfaça de toda idolatria. O Amém. evangélico pensa que idolatria é apenas adorar um santo. Mas o evangélico é um povo idólatra. Idolatra o ministério, idolatra o altar, idolatra o título, idolatra o filho, idolatra o pastor, idolatra o cachorro. E as idolatrias fazem você ficar com seus sentidos transformados em uma estátua. Exato. Olha aí. Nenhum deles, quais são os sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. E é isso que é denunciado no Salmo 115. Olha, não a nós, Senhor, não a nós, somente ao teu nome seja dado glória. Porque perguntam as nações, onde está o Senhor, o Deus deles? Meu Deus está no céu. Meu Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz. Aí vai dizer assim, os ídolos das nações, está falando da idolatria, os ídolos das nações, eles são como estátuas de barro, que eles têm mãos, mas não pegam, ao sentido travado. Tem olhos, mas não veem, sentido travado. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não sente cheiro. Tem pé, mas não andam. Nem microfone com a sua garganta. Aí ele diz assim, tornem-se como eles, essas estátuas, todos aqueles que praticam a idolatria. Então, quando você pratica a idolatria, todos os seus sentidos se travam. Quando eu vou me soltando das idolatrias religiosas, os meus sentidos vão liberando a visão, audição espiritual, olfato, fala profética, movimento, pés e mãos. E corroborando com isso, né, apóstolo Ricardo, o que acontece? Você pode orar, começa orando o seguinte, Deus, eu confesso a minha cegueira da religiosidade. Arranca as escamas dos meus olhos. Aí você vai começar a ver a Bíblia de outro jeito. Você entende? Quer ver uma coisa? Um exemplo rápido e prático. A gente lê lá em Gênesis, aí pergunta assim, qual era a árvore do meio do jardim? O povo fala assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mentira. Esses são os óculos da religião. O centro era a vida e não a restrição. Aí você fala, o soldado Malco. Não, o Malco não era soldado, era aprendiz de sacerdote. Né? Você fala assim, o amor ao dinheiro é o princípio. Não, o dinheiro é o princípio de todos os males. Não é o amor ao dinheiro. Quer dizer, os três reis magos. Os três reis magos. Aí você começa a dizer, Deus, tira a lente da religiosidade. Aí você começa a arrancar as escamas. Tira a surdez do indiferentismo. Você já viu que tem gente que você começa a pregar, a pessoa fica surda. Verdade. Você fala você fala faraó do Egito, a pessoa entende farofa de cabrito. O apóstolo, deixa eu te interromper um segundo. O apóstolo Marco e a mim está online, do Ministério Socorro África. Apóstolo Marco, eu quero que você faça contato com o apóstolo Rafael e marque com ele, para ele participar de pelo menos 4 lives contigo do Socorro África, viu? Eu quero conectar vocês dois aí. Show de bola. E para seguir, pode clicar aqui na setinha aqui em cima, que vai abrir o Instagram do apóstolo Rafael Augusto. Aí só clicar ali para seguir, que teve mais pessoas que perguntou também, tá bom? Só clicar aqui em cima que vocês começam já a seguir. Tremendo, hein? Vamos para mais perguntas? Manda ver. Deixa eu só procurar aqui, deixa eu ver. O jejum de 3 dias é divisor de águas da vida de alguém que tem dificuldade em alcançar o sobrenatural? Eu já fiz jejum de 3 dias algumas vezes. E para mim foi um grande divisor de águas.
O primeiro dia é o mais difícil, porque você ainda está ali. No segundo dia, você está começando a ficar liberado, na minha experiência. Apesar de se o cara da esquina fizer aquele frango no rolete lá, você sabe se ele pôs sal ou pimenta, porque você fica aguçado. Mas quando começa a ficar bom é no terceiro dia. No terceiro dia o negócio começa a ficar bom e a gente entrega, entendeu? Para mim, às vezes que eu fiz, foi um grande divisor de água. Para quem não sabe, o que é esse jejum de 3 dias? É jejum de 3 dias. Total? Por exemplo, eu já fiz total, eu já fiz só com, por exemplo, na viração do dia, com um pouco de água, um chá, um líquidozinho muito leve, né? Então, assim, vai do que você pôs no coração. Entendi. Né? Não adianta bater feijão no liquidificador e achar que está tomando líquido, né? Gente? Não tenta enganar, não, né? Tem gente que faz isso. Mesmo. A O cara água bate geralmente hambúrguer no liquidificador, velho. A água geralmente não é um problema no jejum. As pessoas dizem que Jesus fez jejum de pão e água. Não, ele fez jejum só de pão. Tanto que o diabo provou no pão. Transforma pedra em pão. Agora, é claro, poxa, você não vai ficar toda hora. Sou viking! Skol. Hidrata o corpo, molha a linguinha, tá tudo bem. Daqui a 8 horas bebe de novo. Vai ele. Não, perfeito. Apóstolo Rafael, você quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero Pode ficar à incentivar vontade. todo mundo. As pessoas geralmente me perguntam quando ouvem as minhas experiências, por exemplo, nas áreas de libertação, com demônios, com principados, potestades, que é um capítulo à parte, com anjos, com dons, né, com arrebatamentos. Elas me perguntam, como que eu faço para dizer isso? Aí, a resposta que eu dou, geralmente as pessoas entram em depressão. Porque elas estão esperando o Red Bull, né? Elas estão esperando o Gatorade da fé, entendeu? O Mega Mars da fé. Fórmula mágica. Aí eu falo assim, cara, lê a Bíblia. Aí a pessoa fica meio assim, deprimido, né? Mas a verdade é o seguinte, lê a Bíblia. Tá bom. Tem gente até que já fala, eu até vou ler, mas... Até vou ler. A verdade é o seguinte, gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Então, quando você decide ler a Bíblia e convidar o autor para ler com você está imergindo numa realidade. É a realidade do Pai, a realidade do Filho, do Espírito Santo. Entendeu? Então, toda e qualquer experiência tem que ter base. E a base vai ser o que você come. Verdade. Entende? Para que você não caia em engano. Você entende? Por exemplo, hoje eu tive um embate interessante com um amigo sobre questões sobrenaturais. E em algum momento ele falou, mas isso é perigoso, porque teve o Allan Kardec, teve o Mormon, teve não sei quem. Eu falei, só um minutinho. Conheço o Arcanjo Miguel e conheço o Moroni. Você está dizendo o quê? Por quê? Por base bíblica associada à experiência sobrenatural. Só experiência pela experiência, queridos, o inferno tem, pessoas de outras religiões têm. A experiência pela experiência leva à heresia. A palavra, eu sou só da palavra, que ele vai morrer porque a palavra mata. A palavra tem que vir associada com experiência, porque uma completa a outra. Então, o meu conselho para as pessoas que querem uma intimidade, que querem acessar de tudo que Deus tem, porque Deus tem riquezas em glórias superabundantes. Agora, abre a Bíblia. E a gente fala, eu queria que Deus mandasse uma carta. Meu filho, ele deixou as cartas para Paulo, ele deixou as cartas para Apocalipse. Mais carta do que isso, meu filho, pelo amor de Deus, entendeu? Jesus. Eu sempre disse, apóstolo, que qualquer manipulação de poder que não seja autorizada pelas escrituras é bruxaria. Isso. Qualquer. Não, mas eu quero. O anjo falou comigo, eu falei com o anjo, não sei o que. Depende. Tem que ter cuidado. Porque se passa do limite que tira da escritura, é bruxaria. Né? O poder não funciona sem uma magia. Ou vai ser a magia da parte de Deus, que é a unção, ou vai ser a magia maligna. Então, se você está fazendo uma movimentação espiritual, eu abri um portal aqui, eu fiz não sei o que. Cadê a Bíblia? Hoje mesmo, Deus me deu uma palavra de portal, de manhã. Tremenda. Quando Jesus diz, entra no seu quarto, fecha a tua porta, né? Ali não é porta. Nem existia porta
naquela época, né? Eu amo esse texto, né? Eu amo esse texto porque a nós, palavra... Perdão, querido, pode falar. não, desculpa. Todos nós temos um quarto secreto no mundo espiritual, onde você entra e fecha a tua porta, o portal. Está na Bíblia. Olha Tudo bem. Porque eu amo esse texto, a gente até falou dele, porque a palavra quarto ali não é o quarto de dormir, é a nossa despensa. Olha. É igual você tem numa casa lá, você tem os armários da cozinha, mas você tem uma despensa, onde você bota o quê? Toda a provisão. Então, a gente tem uma despensa. O termo é entra na tua despensa. E olha que impressionante, por que eu fecho o portal? Porque ela é minha, ninguém pode roubar. Olha aí. Ninguém pode acessar. Entende? Você está fechando de dentro para fora. Exato. Eu acho que então, está dando nossa hora aí, pode cair a qualquer momento. Então. Isso, falta 3 minutos. Tá 3 tem assunto minutinhos. para mais de meta. Isso aqui dá para fazer uma série de lives. É isso que eu ia falar, tem que voltar mais vezes, hein, Apóstolo Rafael? Tem que combinar aí, ó, para vir mais vezes, pra gente falar mais ainda, hein? Tremendo, maravilhoso. Apóstolo, quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Apóstolo Ricardo? Só minha gratidão, apóstolo. Não sei, eu acho que a gente podia deixar o apóstolo falar se ele tiver algum material, alguma coisa. Sim, pode falar. Mesmo que caia no final com ele falando, a gente bota esse tempo com ele. Sem problema. Eu agora no começo de março, eu vou fazer um sábado de imersão. Quem quiser fazer uma imersão comigo, fala comigo no direct. Um material muito específico, que eu converso com o pessoal. Fora isso, eu tenho uma mentoria anual, que a pessoa pode entrar, não importa em qual momento do ano, ela foi feita, que permite isso. Então, também quem quiser ser acompanhado por mim, pode me procurar. Fora isso, eu tenho meus e-books, meu material. No link da minha bio, no meu Instagram, tem ali disponível para vocês, ou fala comigo no direct. Eu creio que hoje a gente está bem focado nisso aí. Né? Amém. Obrigado, perfeito. Obrigado, amigos, pela oportunidade, pelo portal aberto aqui, ó, de oportunidade, e por a gente poder ter um espaço para falar de coisas muito especiais que mostram que Deus é vivo, é real, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, maravilhoso, show de bola. Então, todos que estão online até esse presente momento, nosso muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós que agradecemos, nós que ficamos felizes, Apóstolo Rafael, por estar aqui presente, por compartilhar suas experiências. Tenho certeza que vai voltar, em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Vai voltar trazendo mais experiências, para que nós possamos crescer mais ainda juntos, né, Apóstolo Ricardo? Amém. Isso aí. Amém? Então, muito obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima. Abração. Obrigado, querido. Shalom, shalom. Tchau, Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.